É bastante comum que tanto o cliente que comete determinado crime, quanto até mesmo o advogado criminalista, principalmente se for a primeira vez que ele esteja diante de um acordo de não persecução penal, que ele fique em dúvida, seja em relação ao cabimento, seja em relação aos requisitos. Lembrando que o ANPP ele entrou em vigor com o pacote anticrime e hoje em dia está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, que vai trazer os requisitos, as condições para o cumprimento desse acordo que impede a persecução penal. Portanto, a primeira coisa que você precisa saber é que a realização de um acordo de não persecução penal faz com que esse seu cliente ele não responda ao processo criminal. Portanto, ele não será denunciado, ele não será condenado, ele não terá sobre ele o peso do processo penal e de todas as suas consequências. Eu vou explicar tudo para você aqui nesse vídeo. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista no Rio de Janeiro, presido o Instituto de Direito Penal Brasileiro, onde nós temos treinamentos e pós-graduações voltados para aqueles que querem exercer ou já exercem, querem se qualificar na advocacia criminal. Vamos lá. A previsão do ANPP se encontra no artigo 28A do nosso Código de Processo Penal. E o 28A, ele vai trazer para a gente, num primeiro momento, quais são aqueles crimes em que é cabível o acordo de não persecução penal. Não é qualquer crime. Por exemplo, é cabível o acordo de não persecução penal em um crime de homicídio, em um crime de roubo, em um crime de lesão corporal? Não. Por quê? Em virtude da natureza desse crime. Gostaria que você abrisse, portanto, o artigo 28A para que você possa analisar ele junto comigo. O Código de Processo Penal vai dizer no 28A, não sendo caso de arquivamento, ou seja, não sendo caso do artigo antecedente, do artigo 28, quando o Ministério Público ele promove o arquivamento. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, e eu vou falar com você como é essa confissão e se o seu cliente precisa ter confessado anteriormente, infração penal sem violência ou grave ameaça. Então, olha, para homicídio, para lesão corporal, para o roubo não cabe. Por quê? Porque são crimes cometidos com violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. Então, todo tipo penal, no seu preceito secundário, ele tem uma pena mínima e uma pena máxima. Se essa pena mínima for uma pena inferior a 4 anos, então, em relação a esse requisito, ao requisito pena, o acordo de não persecução penal será cabível. Mas, lógico, você tem que analisar se os demais requisitos estão presentes. Prosseguindo aqui, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Então, além de nós verificarmos se estão presentes os requisitos do ANPP, nós precisamos entender que o artigo 28A vai nos trazer as condições para que esse acordo de não persecução penal ele seja realizado, ele seja cumprido e, logicamente, ele gere as suas consequências, como a futura extinção da punibilidade. Então, lembrando, em relação a esses requisitos do acordo de não persecução penal, um dos aspectos que traz muita dúvida na prática é em relação à confissão. Será que o seu cliente ele precisa confessar previamente para que ele possa se valer do acordo de não persecução penal? E a resposta é não. O seu cliente ele pode avaliar se ele quer confessar para se valer do acordo de não persecução penal. E isso ele pode fazer no momento em que o acordo de não persecução penal está sendo realizado. Então, você não precisa chegar para o seu cliente e falar, olha, confessa para que a gente possa pedir ao Ministério Público para propor o acordo de não persecução penal. Não. O cliente ele pode confessar como requisito ali presente quando ele está fazendo o acordo. Então, nós teremos uma audiência que será realizada, que estará presente o juiz, quem vai realizar o acordo de não persecução penal, que é o seu cliente, você como advogado, o Ministério Público, para que o Ministério Público possa propor o acordo de não persecução penal, o juiz possa homologar, a pessoa que vai fazer o acordo ela esteja ciente de todas as condições que devem ser estabelecidas, ela vai concordar com essas condições para que realmente o acordo ele possa ser homologado pelo juiz. E é muito importante você entender que o advogado ele pode ter uma conduta mais ativa em relação ao acordo de não persecução penal. Se ele percebe que estão preenchidos todos os requisitos, será que ele pode procurar o promotor, conversar com o promotor, ter uma conduta efetivamente mais ativa para que aquele acordo ele seja realizado de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais rápida? Sim, o advogado ele pode fazer isso e isso será muito eficaz, muito desejável no caso concreto para o seu cliente. Agora, lógico, desde que esse acordo de não persecução penal ele seja cabível. Por isso que é tão importante que o advogado conheça o artigo 28A. Dê uma lida,
com atenção em todos os parágrafos, em todos os incisos do artigo 28A. Eu não vou ficar fazendo aqui com você leitura de artigo, mas é muito importante que você faça, que você fique por dentro. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido você sobre os requisitos do ANPP e não deixa de dar uma olhada nos links que eu deixei para você abaixo desse vídeo, que serão muito importantes. E todos os dias tem vídeo aqui no canal de penal, processo penal, execução penal. E todas as terças-feiras, aulas ao vivo às 19 horas. Se inscreve para você participar da próxima no link que está abaixo desse vídeo. Foi um prazer ter estado aqui com você e até o próximo.